Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E hoje o nosso tema é leitura com José Eduardo Simões. E o objeto de leitura é a parte 2 do meu livro Caçador de Imagens. Vamos lá? E nós retomamos a leitura no momento em que o pai da Pietra, eu no caso, pede para que ela leia o próximo poema. Leia você agora. Outro diálogo, mas com Deus desta vez. Bora ler. A quem ora? A quem ora? A Deus ora. O que ele implora? No campo, melhoras. E o que ele diz? Pobre infeliz. É melhor mudar de profissão, pois em seu país latifundiário, que faz do lavrador otário, isso não tem solução. Pai, essa tal de reforma agrária, até Deus cansou de esperá-la. Ri. Não sei se é para rir ou chorar. Desde a Revolução Francesa se espera isso. Esse tema é tão antigo assim? Até onde eu sei, sim. Antes dela, na Europa, pelo menos, a terra era distribuída entre a nobreza e o clero. Alguns burgueses tinham propriedades de terra também, mas essa possibilidade de posse era bem restrita e estava submetida à vontade da nobreza de vender as suas propriedades. Depois da Revolução, a classe burguesa crescente passou a dominar a terra e, a partir daí, com o passar do tempo, surgiram latifúndios. E no Brasil? Creio que os latifúndios surgiram por volta de 1530, com a formação das capitanias hereditárias, que eram faixas de terras doadas aos chamados capitães donatários, que tinham a missão de colonizar o território. Atualmente existem vários movimentos de luta pela reforma agrária, mas enfrenta-se muita resistência. São meio demonizados, não? Pela mídia oficial, por assim dizer? Claro que são. É controlada por poderosos. Quer o quê? Que defendam humildes? Arre, entendo. Bem, seguimos. Sim, espere. Ah, ri. O que foi? Veja a foto e leia o poema. Ok. Aqueles dois. Aqueles dois no bar me põem em algo pensar. Esquerda contra a direita. É sempre a mesma disputa. Ora uma é mulher direita, ora a outra é sempre puta. Pai, o que é isso? Ri. A verdade, ora, ri. Toda vez que se troca de poder, a ideologia anterior vira oposição, mas ambas atendem aos interesses de poderosos. Se prostituem. Verdade. E o povo que votou neste ou naquele partido ou político só se ferra. Sempre. Acha que não há ninguém que genuinamente se interessa pelo povo? Tem sim, mas são minoria e pouco conseguem fazer. Foda. Bora em frente. Mais um diálogo. Eu leio. Veja a foto. A conversa. A conversa entre as duas não parece estar boa. Reclamam, será, das patroas? Só porque são negras acha que são empregadas? Talvez apenas estejam entediadas. Verdade, fui preconceituosa, coisa feia, odiosa. Bem, não se culpe assim. Neste país, racismo parece não ter fim. Parece não ter fim mesmo. Modificou a imagem para preservar as identidades delas? Sim, sempre faço isso. Fotografei muita gente sem ter a preocupação de pegar a autorização escrita delas. Então, decidi deformá-las um pouco. De qualquer maneira, gosto do resultado. Ficou diferente, mais legal. Que bom que gostou, mas, por falar de preconceito, racismo, sim, veja a foto e leia você o poema. Está bem. Até aqui. Ah, pobre é uma merda. Até aqui, a nós, elite, atrapalhando. Mire nele e vê se acerta. Será menos um nos roubando. Está louco, José? Quem rouba quem neste mundo? Deixe de ser mané. Se livre desse pensamento imundo.
Outro diálogo. Mas que ideia maluca é essa, pai? Reconheço que ninguém atropelaria intencionalmente o homem da foto, mas a ideia foi chamar a atenção para o preconceito para com pobres, principalmente se negros. Não exagerou? De maneira alguma. Sempre vejo na grande mídia, dominada por ricos, preconceito para com pobres, miseráveis, trabalhadores informais, etc. Como se a culpa da situação deles fosse deles mesmos, não de um sistema que os cria, ao mesmo tempo que cria ricos. E não raro, pobres e miseráveis são tidos por ladrões, principalmente se forem negros, o que, de fato, para fugir da pobreza, às vezes acontece. Mas quem são os maiores ladrões? Os que roubam por necessidade ou aqueles que o fazem para enriquecer? Já dizia Ubaldi que é difícil encontrar alguma grande riqueza construída apenas com atos de honestidade. Verdade, e o racismo também aparece forte aí, sem dúvida. Desde a abolição da escravatura que o povo negro brasileiro, em sua maioria, vive à margem da sociedade. Sim, e com a chegada de imigrantes melhores preparados para a fase industrial em que entrava o nosso país, foram simplesmente abandonados à própria sorte. E por terem vivido sob extrema submissão naquele período, transformaram essa submissão em humildade que os impede, muitas vezes, de exigir os seus direitos de cidadão. Isso está mudando, pai, lentamente. A prova disso é que a situação do povo negro ainda é terrível em nosso país. Estatísticas, como as de encarceramento, provam claramente isso. Verdade. Mudemos de assunto, pois esse me deixa revoltado. Está bem. Veja esta foto. Eu leio o poema. Ato infeliz. Laçam-te, derrubam-te, serram-te, queimam-te. Ato infeliz de imbecis ignorantes arrogantes. Derrubaram essa árvore? Sim, mas era preciso. Estava podre. Porém, quis aproveitar a foto para protestar contra o desmatamento criminoso que ocorre em nosso país. E isso para atender interesses de poderosos com apoio de políticos corruptos. Isso tem ocorrido muito na Amazônia atualmente. Li que foi batido novo recorde em 2022. Absurdo! E isso tem gerado também sérios problemas sociais para a região. Exemplos são os conflitos entre garimpeiros ilegais e povos indígenas que lá habitam. Verdade. E tudo com a conveniência desse nosso Estado inconsequente. Era o que eu ia dizer, mas hoje isso parece estar sendo melhor controlado. Oxalá que sim. Mas vamos em frente? Vamos. Outro diálogo. Gosta de escrever assim, não? Gosto sim. Fica, digamos, mais dinâmico. Aquele senhor. Vê aquele senhor? Sim. Fica todo dia assim. Pensando no senhor? Bem, está próximo de morrer. Então deve ser. Haverá vida depois desta vida? Se há, espero que seja uma melhor de ser vivida. Se há, pai, será melhor? Eu consigo conceber a vida depois da morte, mais como um reservatório, por assim dizer, de potencial criativo resultante de experiências vividas por tudo que existe, como acredito que já discutimos. Sim, essas experiências são variáveis, podendo ser compreendidas como boas ou más. Então, nesse sentido, a vida depois da morte não é necessariamente boa. Por outras palavras, do reservatório de potencial criativo, aquele que a ciência chama de nada, podem surgir impulsos que podem ser compreendidos como sendo do bem ou do mal, dependendo do resultado que as suas manifestações geram ao interagirem com o mundo concreto. É o que vemos acontecer em ações de pessoas, por exemplo, cujas consequências podem ser vistas como boas ou más. Tais pessoas nascem com impulsos bons ou maus dentro de si?
Veja, impulsos criativos a partir do mundo de potencial criativo são, em si, neutros, por assim dizer. O de matar um leão, por exemplo, é isento de valor de bem ou mal. Ele mata e não pensa nisso depois. Entre seres humanos, isso muda totalmente, uma vez que nós aprendemos a nos ver como vítimas ou algozes no ato de matar. Como pode o ato de matar ser impulso criativo? Não seria destrutivo? O ato de matar é construído, por assim dizer, desde o reservatório do mundo de potencial criativo, passando pela criação de elétrons, átomos, moléculas, células, órgãos, corpo e, por fim, chega na concretização da intenção de matar. O fim dessa sequência, a intenção de matar, é igual ao começo, isto é, a existência dessa mesma intenção no mundo de potencial criativo. Todo o resto são meios pelos quais tal intenção, existente no mundo do potencial criativo, se concretiza em nosso mundo. E como tal intenção passou a existir no mundo de potencial criativo? Experiências passadas ocorridas em nosso mundo? Isso, o que caracteriza ciclo criativo entre mundo de potencial e mundo manifesto. O nada da ciência, mundo de potencial criativo, é depósito de experiência, de informações disponíveis para uso no mundo manifesto, pelo fato de que tal potencial de ação foi criado por este mesmo mundo manifesto. É isso que faz com que o ato de matar, armazenado no mundo de potencial, esteja disponível para uso por qualquer ser vivo. A diferença entre cada ser vivo está no fato de permitir ou não que tal ato se manifeste por meio dele. Por que essa diferença? Tem a ver, primeiro, com sintonia, digamos assim. Ao nascer, uma pessoa, por exemplo, tal como faz um redemoinho, atrai para si, a partir do tal nada, experiências, impulsos que mais têm a ver com ela, com a sua condição evolutiva. Quanto mais evoluída, os impulsos que a levam a agir tendem a ser mais benéficos que maléficos. E o inverso é verdadeiro também. Trazemos dentro de nós impulsos que podem ser vistos como bons ou maus a partir do mundo de potencial criativo, então. Exato. Eu, por exemplo, tenho potencialmente dentro de mim apenas impulsos bons, já que sou extremamente evoluído. Ri. Você quer me matar de rir, isso sim. Ri. E espíritos bons e maus, o que acha? Existem ou não? A existência deles tem sido relatada desde sempre e ao redor do mundo. Então, devem existir. Para mim, no entanto, eles o fazem apenas em nossos pensamentos. Pense, por exemplo, em sua avó. Ela continua existindo em seu pensamento, certo? Não existe fora dele? Existe no meu, dos meus irmãos, irmãs, etc. Na verdade, então, os nossos pensamentos é que existem nela. Nós dois estamos pensando nela agora. Mas e quando não estamos? Ela deixa de existir? Se deixasse, não teríamos como pensar nela quando quiséssemos. Caraca, que nó, pai! Veja, o mundo de pensamento, para mim, é o de potencial criativo. Digo isso porque são os nossos pensamentos que nos levam conscientemente a agir ou não, a criar novas ações ou não. E desejos? Consegue desejar conscientemente sem pensar neles? Acho que não. Então, pensamentos, desejos, etc., são impulsos que surgem a partir do mundo do reservatório de potencial do nada da ciência. E instintos? São formas de pensamentos também, mas os da vida. Como assim? Quem pensa, por assim dizer, por um inseto, por exemplo, é a vida. Ele mesmo apenas reage aos impulsos, aos pensamentos da vida existentes dentro dele. Nós, em muitos aspectos, assim o fazemos também. Os nossos pensamentos conscientes são, na verdade, apenas pontas do iceberg de pensamentos da vida de que somos intimamente constituídos. Acho que entendi, mas voltando à questão da morte, o que acha das pessoas que afirmam
ver espíritos. Isso me parece possível pelo fato de vermos com o cérebro, e não com os olhos, como se pensa. Olhos são apenas meios. Claro, então a sua avó, em nosso exemplo, poderia, em condições muito especiais, gerar impulso forte o suficiente para gerar imagem dela em seu cérebro. É por isso que se tem relatos de alguém que vê algo que os outros não veem, mesmo estando no mesmo momento em determinado local. Ufa, terei de dirigir tudo isso. Outra foto antes que eu enlouqueça. Ri. E antes que vocês me enviem a um hospício, paramos por aqui. Espero que estejam gostando e continuamos em um outro encontro. Grande beijo, fiquem bem.